Olá pessoal, tudo bem com todo mundo? Vamos aqui para mais uma aula de Química, primeiro ano, show de bola, turma maravilhosa. Gostaria que vocês curtissem aí nossa aula, né? Estudassem com maior tranquilidade, procurassem um local aqui bem bastante tranquilo para vocês estudarem, para vocês assistirem quantas vezes forem necessário para tirar a dúvida de vocês, tá? Hoje nós vamos trabalhando o nosso quarto vídeo, Química, certo? Reações químicas e a lei de Lavoisier. Esse conteúdo está no nosso livro didático, páginas 57 a 59, tá bom? Tá beleza? Pois então, turma, vamos adiante. Capítulo 4, tá? Capítulo 4 aí, podem ir ao aguardo, vocês pegarem material, tá? Com muita firmeza. E vamos à luta, tá bom? Primeira coisa que nós vamos ver aqui, justamente foi o que eu falei. Qual era o conteúdo? Reações químicas, certo? O que é uma reação química? É tudo que se transforma, certo? Toda reação, toda transformação, ela vai ser chamada de reação, tá? Então, quando você acende uma luz, quando você acende um fósforo, quando você esquenta a panela no fogo, certo? Quando há uma transformação no nosso dia a dia, quando você escova seus dentes com a pasta de dente, quando você se alimenta, que aqueles alimentos se transformam no seu metabolismo, tá? Quando os fungos se alimentam das frutas maduras, quando acontece o amadurecimento das frutas, tá? Então, quando uma estátua, como vocês estão vendo aqui, elas modificam a estrutura, né? A imagem delas. Então, tudo isso é uma reação química, tudo isso é uma transformação química, tá bom? Então, quando as substâncias se misturam com outras substâncias, elas vão originar novas substâncias. Deu para entender? Ok? Então, quando as substâncias, você pega uma substância, né, e pega a outra e faz aquela famosa misturada, vai se transformar em uma nova substância, tá certo? Esses são os exemplos do nosso dia a dia, tá bom? Esses são os exemplos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, tá? A gente imagina que uma reação química é uma coisa de outro mundo, não, certo? Quando um prego, você coloca um prego ou um metal, alguma coisa assim, dentro da água, que ele acaba oxidando, pronto, também é a mesma coisa, também é uma reação química. Tá certo, pessoal? Então vamos aqui. Como é que eu vou ver essas evidências de uma reação química no nosso dia a dia? Tá aqui outra vez aqui eu vou fazendo aqui para todo mundo. Quando existe uma mudança de cor, certo? Essa mudança de cor nas folhas, tá? Então, o amarelo, quando as cores, as folhas, elas passam da cor verde, vão perdendo a forma da clorofila, pronto, eles vão ficando amarelados, né? Vão ficando alaranjados. Reação química. Libertação de um gás, certo? Libertação de um gás também formação de um sólido, tá? O iodeto de potássio e o nitrato de chumbo são duas substâncias diferentes que quando se unem formam outra. Variação da temperatura, como nós falamos, né? Que é a combustão, a queima, como eu falei também, né? Há pouco tempo do prego, né? Que ele vai ficar enferrujado, é uma oxidação, é uma combustão lenta, diferente do fogo, mas porque o fogo é mais rápido. Mudou a temperatura, mudou a estrutura, certo? É uma reação química, tá bom? Então, o cheiro característico das frutas, né, apodrecendo, né, desaparecimento de substâncias iniciais quando você pega aquele ovo, né, e coloca para cozinhar, né, ou então bota para fritar. Tudo isso aquela substância, ela vai ser modificada. Então, tudo isso é uma reação química, faz parte da reação química, porque você vai pegar substâncias, vão pegar outra substância, vão misturar e vai formar uma nova substância, tá? Professor Igor, e como é que essa representação de uma reação química? Vamos lá, vamos começar a aprender aqui
como é que é feita a representação de uma reação química. Existe uma equação para isso, tá? Então, qualquer reação química pode ser representada através de um esquema de palavras. Como assim, professor? Vamos lá. Existem os reagentes, certo? Que são as substâncias que vão ser misturadas, que vão ficar unidas. Esse traçozinho aqui que nós estamos vendo, ele vai ser como se fosse a reação, certo? Tá? A reação, a modificação, tá? Através da temperatura, né? Então nós vamos pegar duas substâncias diferentes. Essas duas substâncias diferentes nós vamos passar pelo processo da reação e depois nós vamos ter lá o resultado da mistura, que é chamado de produto da reação, certo? Que é justamente a união dos dois reagentes. Nós vamos unir, vamos pegar essas substâncias e vai formar o quê? O produto, tá? Então, o que são os reagentes? São as substâncias iniciais que vão reagir entre si, tá? E lá depois existem os produtos da reação, que são as substâncias finais que vão se formar. Tá bom? Então, existem os reagentes, vai sofrer uma reação e depois, lá no final, nós vamos ter o produto da reação, tá? Que justamente é o resultado, tá? Beleza? Então, vamos lá aqui para outro exemplo do nosso cotidiano, tá? Então, posso pegar aqui o ácido clorídrico no meio aquoso, esse aqui é o meio aquoso, pego mais o magnésio sólido, no estado sólido, tá? Tá? Professor, o que é o meio aquoso? Dissolvido em água. Tá bem bonitinho aqui para você, tá? Então, quando a gente fala esse maisinho aqui, uma substância mais outra substância, sempre na química a gente lê se reage com. Então, ácido clorídrico no meio aquoso, que é dissolvido em água, reage com magnésio no estado sólido, tá? Dessa forminha aqui, beleza? Então, o que é que vai acontecer? Vai passar pelo esse originando, vai sofrer uma reação, formando o quê? Cloreto de magnésio, tá? E hidrogênio, tá? E esse cloreto de magnésio, ela vai estar no estado sólido e o hidrogênio no estado gasoso, tá bom? Ok? E quando... Aqui eu tenho só o meio aquoso, sólido e o gás. Mas quando aparecer o Lzinho, a gente sabe que vai estar no estado líquido, tá bom? O aquoso é porque é dissolvido em água, tá? Então, o ácido clorídrico aqui, galerinha, em solução aquosa, ela vai reagir com o magnésio no estado sólido, originando cloreto de magnésio em solução aquosa e hidrogênio gasoso. Beleza? Tranquilos? Ok? Vamos aqui adiante para mais uma representação de uma reação química. Então, os químicos em si, né, a química em si apresentam as reações químicas por meio de equações químicas, como eu acabei de falar para vocês. Então, são representadas nas quais os reagentes vão se misturar e os produtos vão ser separados por uma seta, tá? Que justamente é quem? Reagente, a reação e o produto final é o resultado da mistura. Então, quando há mais de um reagente ou um produto, coloca-se um sinal de soma entre eles, que é justamente o que a gente viu na parte anterior. Então, costuma-se também representar entre parênteses o estado físico das substâncias envolvidas, sólido, líquido e gasoso, e o AQ para a solução aquosa, da mesma forma como nós vimos aqui anteriormente, tá certo? Então, tudo que nós estamos vendo aqui nesse espaço é o que nós acabamos de ver, o que eu acabei de explicar, de conversar com vocês em relação à estrutura da equação, tá? Então, isso aqui é uma equação representando o quê? Uma reação química. Ácido clorídrico, esse mais o magnésio, nós vamos ler ácido clorídrico reage com o magnésio, certo? E aí, vai dar o resultado final, que é o produto, né? Que aqui é a junção dos reagentes, dando o valor final, que é o produto. Cloreto de magnésio, né? E hidrogênio, tá? Ok? Então, mais uma vez aqui para a gente lembrar. Então, nós temos que observar bem a representação da reação entre o fio de cobre e o nitrato de prata em solução aquosa, como a gente viu no exemplo desta página, tá bom? Ok?
Então, vamos lá, ó. Reação química entre um fio de cobre metálico e a solução com água de nitrato de prata, que é um líquido incolor. Olha a reação que vai acontecer. Nós temos aqui o fio de cobre metálico colocando no meio aquoso, que é uma substância, aqui é outra substância. O professor, se transformou em quê? Olha aqui, ó. Olha a transformação. O professor, deixou mais tempo, olha. Buf. Olha a reação, certo? Olha a transformação que aconteceu no fio de cobre metálico quando ele ficou misturado na solução aquosa, tá certo? Olha a substância aqui, ó, B, e depois por último a C. Olha como ficou o fio de cobre, tá? Toda essa modificação nós chamamos de quê? Reação química, tá? Então nós temos o cobre com nitrato de prata, ficou o quê? A prata e o nitrato de cobre 2, né? Que ficou a segunda no meio aquoso, tá bom? Beleza? E tudo isso, gente, nós temos as principais leis para poder fundamentar tudo isso, certo? São 3 leizinhas básicas, tá? Que são chamadas, a primeira, lei da conservação das massas, é a famosa lei de Lavoisier, lei das proporções definidas, conhecida como a lei de Proust, certo? E a lei das proporções múltiplas, que é a lei de Dalton, certo? Então, primeira, lei da conservação, aí a gente lembra logo, direciona logo para a lei de Lavoisier, que nós vamos falar sobre a massa, sobre o peso, lei das proporções definidas, lei de Proust, e a lei das proporções múltiplas, que é a lei de Dalton, tá bom? Então, primeira parte que nós vamos ver aqui é a lei da conservação das massas, tá certo? Então aí você pode observar o grande Lavoisier em seu local de trabalho, né? Tá? Fazendo aí toda a preparação das reações, né? Então esse químico Antônio Lavoisier, ele realizou muitas experiências, gente, e levaram à seguinte conclusão: a massa antes e depois de qualquer reação, ela sempre vai ser a mesma, tá certo? Então a massa antes e depois de qualquer reação continua sempre a mesma massa. Então, o que é que isso significa? Em toda reação química que ocorre em um sistema fechado, a massa continua sendo conservada, tá certo? Beleza? Pois vamos aqui só para a gente poder entender melhor. Então nós temos aqui uma experiência. Essa demonstração aqui nós temos o carbono, pegamos o elemento químico carbono mais o oxigênio, certo? E aí nós vamos pegar o quê? Vai ficar o quê? Pegamos o carbono mais o oxigênio, temos qual o valor? Total 8 gramas. Nós vamos pegar 8 gramas de oxigênio aqui no final aqui, tá certo? Dessa parte. Carbono mais oxigênio, ao todo vai ter o quê? 8 gramas, tá? E aí, o gás carbônico, que é o valor final da junção do carbono mais o oxigênio, certo? Vai ficar o quê? 11. Como assim, professor? Nós temos 8 mais 3, ficou quanto? 11 gramas, tá certo? Então, a soma das massas antes da reação é igual à soma das massas após a própria reação, tá? Então, nós temos aqui a massa do carbono com o oxigênio, valendo o quê? A massa do outro, tá? Tendo o valor total 3 do carbono mais 8 do oxigênio, ficando o valor final 11 gramas. Tá beleza? Tá certo? Que aí nós vamos juntar tanto o valor do produto do carbono, tá? Aliás, do reagente do carbono com o reagente do oxigênio, fazendo o produto final do gás carbônico. 11 gramas o total, tá? Então, olha aqui mais uma vez, só para a gente ter uma noção, nós temos aqui os reagentes, metano mais o oxigênio, né? Então, nós vamos fazer essa junção, tá? Então, 4 gramas do metano mais 16 do oxigênio são os reagentes. Nós vamos fazer a junção. O produto vai ser o quê? Aqui, ó, 11 gramas do gás carbônico mais 9 gramas da água, que é o produto. Então, numa reação química, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Ou seja,
que é que isso significa? Que na natureza, aquela famosa frase de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá certo? Então na natureza nada se perde, nada se cria, tudo vai ser transformado, tá beleza? Então, professor, vamos ver aqui como é que fica. Observa bem, tá? Mais uma vez, 4 gramas de metano, pegando mais 16 gramas de oxigênio, 4 mais 16, 20 gramas. Mesma massa. Vamos pegar lá do gás carbônico, que foi a reação que aconteceu da mistura dessas duas substâncias. Gás carbônico, 11 gramas. E a água, 9 gramas. 11 mais 9, 20 gramas. Então, o que aconteceu? A massa da reação ficou a massa igual à massa total dos reagentes. Não mudou. Então, aqui não se perdeu, não se criou, certo? Apenas o que? Se transformou, tá? Então, o que é que acontece? O que é que acontece? O que foi que a gente viu? Que as massas continuam sendo as mesmas, tá certo? Então, por isso que é chamada lei da conservação. Por quê? Porque a massa não muda, tá beleza? Ok, pessoal? Show de bola? Pois vamos aqui para o exemplo, o exercício aqui como exemplo. Nós pegamos aqui a reação entre 23 gramas de álcool etílico e 48 gramas de oxigênio. Produziu 27 gramas de água ao lado do gás carbônico. Então, a massa de gás carbônico obtida foi de quanto? Nós vamos pegar o quê? 23 gramas do álcool etílico, 48 gramas de oxigênio e a reação entre eles produziu 27 gramas de água. Ao lado de quem? Do gás carbônico. Então, ele vai perguntar o quê? A massa do gás carbônico foi obtida através de quanto? Quanto é que vai ser a massa? Nós não temos a massa do gás carbônico. Então, nós vamos descobrir o valor dessa massa. Professor Igor, como é que a gente vai descobrir? Vamos lá. Quanto é o álcool etílico? Quanto é o álcool etílico? 23 gramas. Quanto é o oxigênio? 48 gramas. Ele está dando tudo na questão. Só que nós não sabemos ainda o que? Nós temos o valor da água, mas não temos o gás carbônico. Certo? Então, o que é que acontece? O valor da massa do gás carbônico a gente está em busca. O valor da água, 27 gramas. Perfeito? Como é que nós vamos fazer? Como é que vamos fazer? Presta atenção. Olha como é simples. Vamos pegar os reagentes álcool etílico juntamente com o oxigênio, 23 mais 48. Dá quanto? 27. Beleza? E aí, ó, nós já temos aqui o valor, tá? Então, a massa, nós estamos em busca. A massa do gás carbônico. Então, o que é que nós vamos fazer? 23 com 48. Quanto é que dá, minha galera? Vamos lá? Isso, muito bem, 71. Então, 71 passa para o outro lado. Então, nós temos 71 menos os 27 de quem? Os 27 de quem? Da água. Então, quanto é que fica? 71 menos 27, 44 gramas do gás carbônico. Então, a massa total, 44 gramas do gás carbônico. Encontramos o valor da massa, tá certo? Então, sempre é dessa formulazinha bem básica, bem fácil mesmo, tá certo? Então, gente, contamos com essa participação de vocês nos comentários. Podem colocar lá, tá certo? Qualquer dúvida, me procure no privado, tá? Estamos disponíveis para ajudar vocês em qualquer situação, para tirar dúvida, tá? Então, um forte abraço, que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula, tá certo? Então, vocês estão vendo aí o álcool etílico, a mistura com o oxigênio, o gás carbônico juntamente com a água, fazendo a reação final, tá bem? Pois vamos lá, um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau, pessoal do primeiro ano. Um abraço, até mais.